Senhor Barão de Varville! Por que demoraram? Viemos da ópera. E o que levaram hoje lá pro... A favorita. A história de uma mulher que engana o seu amante. Que tédio, sempre a mesma coisa. Será que ele não vai reagir? Controle-se, Armando. Não, é uma história bem interessante, é preciso que eu conte. Tem também o senhor que aparece no fim, e que é uma espécie de Deus ex machina, que é um tipinho adorável. Senhor! Provocar o Sr. Armando Duval, Varville. Vocês todos são testemunhas de que eu paguei essa mulher e de que não lhe devo mais nada. Ao início do século XX, posto que o teatro brasileiro já contasse com muitos atores importantes como Leopoldo Frois, Itália Fausta, Conchita de Moraes, Jaime Costa e outros, continuaria sob a tendência romântica do século passado e sob a influência de atores como João Caetano e os de seu tempo, na maneira clássica de representação do século XIX. Os instintos levaram a melhor, enfim, porque esse homem que lhe entregou a sua vida e a sua honra não lhe vale mais do que os cavalos do seu carro e as pedras do seu pescoço. Compreendendo essa estagnação, é que muitos intelectuais se reúnem chegando a Álvaro Moreira a propor a criação de um teatro de brinquedos e a escrever uma peça intitulada Adão e Eva e outros membros da família. Contudo, é somente em 1931 que parece vir a primeira peça provocada por esse movimento, O Bobo do Rei, de Joraci Camargo, dando início ao teatro social que se continuaria em Deus lhe pague, triunfo de um de nossos mais representativos atores, Procópio Ferreira. Essa inquietação dos jovens intelectuais por uma dinâmica do movimento teatral se faz continuar em Pascoal Carlos Magno, fundando em 1938 o Teatro do Estudante. Fato que não só provocaria o aparecimento de bons atores, a exemplo de Sérgio Cardoso e outros, como influenciaria sensivelmente a criação de vários grupos de amadores em todo o Brasil. Paralelamente à criação do Teatro do Estudante, surge também em 1938, na Associação dos Artistas Brasileiros, um novo grupo, Os Comediantes, sendo dirigido inicialmente por Jorge de Castro, pelo pintor Santa Rosa e pela professora Luísa Barreto Leite. Nós resolvemos aceitar o convite de Celso Kelly e formar, ele era presidente da Associação dos Artistas Brasileiros, formar lá um grupo que nós chamamos Os Comediantes. Depois de um sem número de experiências, nós escolhemos realmente a peça de Pirandello, Cossier Ripari, que já teve várias representações no Brasil com vários nomes diferentes. E então nós apresentamos o primeiro espetáculo, ainda de uma forma bastante primária, embora já com uma interpretação de equipe que foi considerada das mais perfeitas, com cenários de Agostinho Olavo e figurinos de Gustavo Dori. Continuando seu trabalho na formação de muitos elementos, viriam os comediantes a alcançar em 28 de dezembro de 1943, sob a direção de Zimbinski, outro extraordinário êxito, Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Naquele tempo, falava-se no teatro brasileiro com o sotaque lisboeta. Vestido de Noiva fez a palavra da rua, da esquina, do boteco, a palavra autêntica de toda a nossa vida. A peça teve uma novidade, que é o processo
de ações simultâneas em tempos diferentes. Uma prostituta morta no princípio do século contracena com uma noiva de 1943 e a velório, em simultaneidade de velório, casamento, etc. Vestido de noiva tem muitos aspectos e um deles é o da direção. No Vestido de Noiva, por exemplo, eu fiz um papel que eu adorava. Ele mudava em 5 minutos 3 vezes de personalidade. Era a mãe do namorado. No Delírio de Alaide, a mãe do namorado começava por ser o pai do Armando Val da Dama das Camélias. Então ela chegava para falar com a Madame Clécy e começava: oh, meu filho, coitadinho, com 16 anos de idade, chega em casa às 3, 4, 5 horas da manhã. Depois apagava a luz, aí ela virava Scarlett O'Hara, debochadíssima, fumando e pernas cruzadas, a roupa toda de fora. É um inferno, uma doideira, parecia um espetáculo de hoje. Pela primeira vez, uma peça era iluminada no Brasil artisticamente. Zembinski deu à luz uma função poética e dramática. E foi um deslumbramento no Municipal quando surgiu a noiva dentro da luz como um maravilhoso pavão branco. Houve também o cenário de Santa Rosa, perfeitamente funcional, resolvendo todos os problemas da peça. E cenário esse também se representa um dos maiores momentos do teatro brasileiro. Não obstante o sucesso das várias representações, tanto de Vestido de Noiva como de outros trabalhos, os comediantes viriam a dissolver-se em final dos anos 40, deixando, no entanto, sua grande contribuição ao teatro brasileiro, continuada através de outros movimentos. É, por exemplo, que no ano de 1948, Franco Zampari, com o apoio de Francisco Matarazzo e de outros industriais paulistas, faria inaugurar em São Paulo o Teatro Brasileiro de Comédias, estreando em 11 de outubro daquele ano com a peça de Abílio Pereira de Almeida, A Mulher do Próximo, a qual, no seu dia de estreia, foi acompanhada pelo monólogo La Voix Humaine, de Jean Cocteau, interpretado em francês por Henriette Morinot. Impressionado pelo apoio da crítica e do público, principalmente da aristocracia paulista, Zampari faria importar da Itália, seu país de origem, um grupo de diretores para chefiar o que seria a glória do teatro brasileiro de então, o TBC. O primeiro a chegar foi Adolfo Celli, seguindo-se a ele Flamínio Bolini Cerni, Ruggero Giacobbi e Luciano Tzalce, que, entre outros sucessos, dirigiu O Anjo de Pedra, de Tennessee Williams. Também Ziembinski seria incorporado ao TBC, marcando sua presença com a luxuosíssima encenação de Maria Stuart, de Schiller, interpretada por Cacilda Becker, Valmor Chagas e o próprio Ziembinski. Mais tarde, completando essa equipe trazida por Zampari, chegariam os diretores Gianni Ratto, também um excelente cenógrafo, Alberto d'Aversa e o belga Maurice Vaneau, cuja estreia em 1956 com Casa de Chá em Luar de Agosto, de John Patrick, constituiu-se não só um espantoso sucesso de público, como foi comentada pelo crítico Décio de Almeida Prado como a representação mais norte-americana feita por atores brasileiros. Meu caro colega, Com um nível técnico dos melhores, jamais alcançado pelo nosso teatro, e caracterizando-se pela grandiloquência em seus espetáculos, o TBC, muito embora só viesse valorizar os autores brasileiros em seu período de decadência, ou seja, em fins da década de 50, marcou, de qualquer maneira, um dos momentos importantes na história do teatro do Brasil. Sem o TBC não teria sido possível um movimento importantíssimo, que foi o do Teatro de Arena, posteriormente, o outro movimento importante, que foi o Teatro Oficina. O TBC foi a base para o desenvolvimento de todo o moderno teatro brasileiro. Tudo que se fez de bom em teatro no Brasil se deve à existência do movimento TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Depois chega um momento em que você não consegue eliminar mais nada. E a única coisa que resta E,
Mesmo encerrando suas atividades em meados da década de 60, a influência do TBC continuaria ainda, de forma marcante, nas muitas outras companhias formadas por diretores e atores que, direta ou indiretamente, participaram do TBC. Quer parar, Edgar? Morra de uma vez, depois a gente leva a sério. O TBC foi a maior escola de profissionalismo que o nosso teatro já teve. Ele acabou com aquele ranço do ator principal preocupado apenas com o seu próprio brilho pessoal, impôs a necessidade de um teatro de equipe, a necessidade de um rigoroso bom acabamento artesanal e forneceu know-how profissional a vários artistas e técnicos que até hoje desempenham um papel de primeiro plano no nosso teatro.